tinha protocolos menos vinculados aos chamados protocolos FIFA, a gente tinha uma circulação no entorno da UERJ que favorecia bastante. De um lado, os alunos que chegam de trem e de metrô, de outro lado, os alunos que vêm de ônibus, e a gente conseguia um certo equilíbrio, apesar dos alunos que vinham, em especial dos grandes modais, virem um pouquinho mais achatados. Porque ela prejudica muito mais quem vem, por exemplo, de transporte de ônibus, van e outros transportes que vêm por meio terrestre. O problema é que a UERJ não consegue disponibilizar, e eu acho que é um problema não só da UERJ, de várias universidades, não liberar, por exemplo, o passe livre universitário. O que acontece é que tem uma administração que fica meio estressada da externalidade, né? Do impacto da externalidade produzido pelo evento, né? Pelos jogos que acontecem aqui. Então, essa administração é que cria muitos problemas. Por exemplo, para a circulação da gente, porque eles botam uma espécie de curral, um corredor, e aí faz com que o número de pessoas se concentre de uma forma, vamos dizer assim, exagerada, o fluxo fique muito alto. Mas, para a gente, em relação aos alunos reclamam muito aqui o seguinte: a administração dessa externalidade cria, como eu falei, um estresse do ponto de vista de mobilidade. Eles ficam com dificuldade para pegar ônibus, para pegar, por exemplo, um transporte, tipo um táxi, um Uber, né? Fica difícil. Diretamente toda a infraestrutura ao redor, né? A infraestrutura de transporte, por exemplo, ela fica muito prejudicada. Então, a gente vê que assim, o fechamento de tantas ruas, né, acaba afetando muito o transporte no entorno. E você acha que, de uma maneira geral, principalmente no curso de História, que é de vocês, vocês acham que os alunos têm aceitado isso de uma maneira tranquila, simplesmente se resignam? Ou você acha que temos satisfação geral que está sendo de alguma forma levada à reitoria ou algum departamento da UERJ? Então, eu acredito que alguns alunos têm se mobilizado para alguma providência quanto a isso. E outros já têm mantido a posição que quer ter aula. Se falar de maioria, minoria, a maioria simplesmente vai optar por não ter aula. Mas a via remota também isso não é uma opção. À tarde, depois de 4 horas eles costumam cancelar as aulas, porque fica bem problemática essa questão do trânsito, da condução de volta para casa. Aqui no terceiro andar, na física, fica mais a cargo dos professores. A diretoria sempre recomenda cancelar o expediente a partir das 4 horas da tarde, só que o curso de física é mais integral, assim, sabe? Os horários são meio zoados, então aí acaba ficando mais a cargo do professor do que qualquer outra coisa. Eu tenho que torcer para algum professor cancelar a aula mais cedo, sabe? Mas é difícil, porque muitos professores acabam cancelando a aula bem em cima da hora, porque nem eles mesmos têm um controle de quando tem jogo ou não. Então é um dos piores momentos quando você está fazendo faculdade aqui, porque você acaba ficando preso, né? O jogo uma hora, assim, sempre atrapalha. Às vezes a rua está fechada às 5, às 6, então você tem que ficar aqui até às 9, às 8 esperando. Isso, pra mim, que faço geografia e a aula não costuma terminar tão tarde, acaba sendo um problema. No início da nossa faculdade de turismo, nosso departamento, ele cancelava algumas vezes por entender, mas ultimamente não tem cancelado. Então... depende bastante do departamento em si. Mas geralmente, se for realmente jogos que já tem histórico de dar problema, de ter realmente esses momentos mais complicados de violência, alguns professores realmente se compadecem com a nossa situação, ainda mais também porque muitas vezes eles fecham as estradas, principalmente lá na frente do Maracanã, então algumas pessoas têm dificuldade de ir para casa, ainda mais por causa disso mesmo, de fechar as estradas, então não tanto no nosso departamento, mas se tiver essas situações mais complicadas, cancelam a aula assim. Já cheguei a quase apanhar uma vez, porque eu estava saindo do jogo, era clássico, e eu estava com a camisa do meu time, eu não lembrava que ia ter clássico. E os caras me viram com a camisa do meu time e começaram a implicar comigo. E aí eu tive que voltar para a faculdade para poder esperar mais um tempo para poder ir para casa.
acaba que às vezes o professor não sabe, a gente chega, manda um e-mail antes, tipo assim, algum aluno chega antes, aí avisa, aí o professor cancela, só que quem tá vindo não sabe. Então várias vezes eu já fiquei nesse embate, assim, pô, eu cheguei aqui, não tem nada, e eu ainda fico preso na UERJ porque não teve aula e tem jogo. Esse negócio de programa de ir pra jogo, não vou saber te falar porque eu realmente não acompanho futebol. Então nunca passei por nada, não. Acho que temos um problema grave e efetivo, que não está só aqui. A UERJ tem problemas de comunicação. Em relação à opinião de vocês acham que a universidade deve se adequar aos jogos no Maracanã ou os jogos devem se adequar à universidade, enquanto uma instituição de ensino? Bom, eu acho que a faculdade tem mais chance de realmente poder se adequar aos jogos do que os jogos à faculdade. Porque eu acho mais difícil o Maracanã em si, os jogos em si, se movimentarem para mudar alguma coisa por causa de nós estudantes. Eu acho que seria mais complicado. Então, por ser algo mais complicado, é a faculdade que poderia mais facilmente se mobilizar para isso. O único modo que o Maracanã poderia mudar para ajudar a faculdade seria fazer jogos no final de semana, porque a gente tem aula de segunda a sexta. A UERJ, né, pode ser mais sentido também, por fim de semana ser naturalmente mais movimentado, faria mais sentido mesmo. A prefeitura que tem que se curvar de fato, né? E não dar privilégio ao interesse pode ser de qualquer clube que não tem compromisso algum com a sociedade, simplesmente só o lucro. A universidade não, que assim é um benefício social, apesar de todas as contradições, ainda é aula que tem que estar em jogo. Então, eu também concordo que eu acho que a prefeitura tem que ficar a par junto com a universidade. Basicamente um tripé, né, cara? Porque assim, você tem que vir, para mim essa resposta, essa solução, ela tem que vir, obviamente, da direção da universidade, que é a principal parte interessada, tem que vir, das forças de segurança pública e, obviamente, da administração da cidade. É um tripé. Você não consegue, a UERJ, por exemplo, não poderia fazer essa reclamação e esses pedidos e não ser ouvida. Isso só vai funcionar se tiver essa conversa entre essas três instituições públicas. O jogo 9h40 da noite, cuidadosamente organizado, separando jogos de alto potencial de dificuldade e críticos versus jogos cotidianos, não deveriam, para mim, não impedem a realização normal das atividades. Olha, a princípio eu não vejo solução, porque os jogos eles afetam diretamente toda a infraestrutura ao redor, né?